Agora, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos que continuam nos acompanhando e a todos que estão ao vivo também nas redes sociais. Mais uma vez, uma boa tarde. Senhor presidente, colegas vereadores, essa semana a gente tiveram muitas informações do Poder Executivo, falando sobre a questão do orçamento, falando sobre a questão das luzes de Natal, a questão da saúde financeira do município de Contagem. Também quero falar aqui agora da questão das receitas e das despesas do município de Contagem. Começando em 2016, último ano do governo Carlim, foram arrecadados 1,57 bilhões de reais e foram gastos 1,49 bilhões de reais. Ou seja, no fechamento de 2016 para 2017, a Prefeitura acabou com um superávit de 79 milhões de reais. Para a gente esclarecer bem aqui, é quase o mesmo valor que chegará ao final do ano a dívida do Estado. Virando o ano de 2016 para 2017, houve um aumento de receita no ano de 2017 de 20,4 milhões de reais. Uma receita baixa comparando aos grandes números da Prefeitura, mas também teve um aumento de despesa de 140 milhões de reais. Ou seja, a despesa aumentou quase 7 vezes a mais do que a receita. E a Prefeitura fechando em um déficit no ano de 2017 de 40 milhões de reais, coisa que há anos não ocorre na Prefeitura de Contagem. A Prefeitura de Contagem normalmente finaliza o exercício com dinheiro em caixa, coisa que não aconteceu no ano de 2017. E agora falando também no ano de 2018, então em 2018, a previsão de receita são de 2 bilhões e 70 milhões de reais. Teve um aumento de 2017 para 2018, para a previsão de 2018 nas receitas, de 478 milhões de reais de aumento de arrecadação previsto para esse ano. Então, como eu sempre disse, senhores, acredito que em momentos de crise, o ideal, como a gente faz na nossa casa e em todos os lugares, seja reduzir as despesas. Por isso, eu sempre fui tão incisivo aqui contra o aumento de arrecadação nas costas do contribuinte da nossa cidade, porque não é falta de arrecadação, não é falta de dinheiro, e sim, ao meu ver, uma falta de um bom planejamento, uma falta de uma boa gestão. Também aqui semana que vem será votado aqui as diretrizes orçamentárias, onde fixam as despesas e prevêem as receitas para o ano de 2019. Porque, como sabemos, no poder público, a gente prevê as despesas em 2018 para ser gasto em 2019. E assim, consequentemente. Em 2019, está previsto para arrecadar 2 bilhões 365 milhões de reais, de acordo com o projeto de lei com o orçamento do Poder Executivo enviado para a Câmara. E como na lei de responsabilidade, na gestão pública, as receitas têm que ser igual às despesas, a despesa também está prevista para 2 bilhões 356. Claro que isso é uma previsão e seria irresponsabilidade falar que isso está tudo correto, que será gasto e será arrecadado exatamente isso. Somando aqui, Contagem teve um aumento de receita, contando a arrecadação de 2016 para a previsão da arrecadação de 2019, de 784 milhões de reais de aumento de arrecadação previstas para 2019. Ou seja, é muito dinheiro e é muito mais do que os 78 milhões de reais da dívida do Estado. Não colocando aqui que 78 milhões de reais da dívida do Estado não façam falta, mas é apenas 10% do montante total do aumento da arrecadação do município de Contagem. Lembrando que esse ano foi a primeira vez que o município de Contagem deixa para pagar os 13º dos servidores no último dia, e ainda não pagou, né? Que falaram que ia pagar no último dia previsto em lei. Então a gente está aguardando
que se pague esse salário também, mas deixando claro que em 2016 e nos anos anteriores, com um orçamento muito melhor, na casa de 1,5 bi, os salários os 13º eram sempre pagos, como é de praxe, no dia do servidor municipal de Contagem. Coisa que conseguiam fazer isso com uma receita abaixo, e esse mandato, essa gestão com uma receita maior, cerca de, como eu disse, quase 700 bilhões de reais, não estão conseguindo pagar em dia o servidor da nossa cidade que trabalha tanto. Então, para deixar bem claro que os números estão saudáveis, os números estão positivos e sempre em uma crescente. Coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente viu inúmeros vídeos circulando aí e com algumas contradições com os números chegados aqui na casa. E assim, como a gente, estudando matéria financeira, acredito que sempre tem que levar em consideração principalmente os números, e não o que é falado e o que é apenas divulgado. Esses números são todos do site da Prefeitura, todo da Controladoria, alguns de 2016, 2017 da Controladoria Geral do município, e a previsão de 2017, 2018, assinada pelo próprio prefeito, que foi encaminhada aqui para a Câmara Municipal. Também quero falar aqui uma coisa que tem incomodado muito o cidadão da nossa cidade, que é a questão das luzes de Natal, que tem sido vinculada, tem sido justificada pela falta de receita, pela falta de recurso, coisa que, mais uma vez, acredito que é uma inverdade. E assim, senhor presidente, colegas vereadores, a gente vê que tem incomodado muito o cidadão da nossa cidade, nas redes sociais, muitas pessoas perguntando cadê as luzes de Natal, uma vez que a iluminação de Natal, o enfeite de Natal do ano passado foi uma mega estrutura na cidade, um Natal de se invejar, que virou referência em todo o estado de Minas Gerais, na região metropolitana, e deixando a população com um sentimento de quero mais, o comércio com um sentimento de quero mais, os feirantes com sentimento de quero mais, porque lotaram as praças, lotaram os parques, a gente viu aquela estrutura maravilhosa ali na Praça da Jabuticaba, e a cidade toda enfeitada. Sim, a gente sabe que a iluminação, o enfeite de Natal não é a prioridade do município, mas quando tem um superávit na arrecadação, acredito que é importante que traga esse espírito natalino, ainda mais em momentos de crise, já que, como eu disse, há um aumento de receita muito grande, ao contrário da redução de despesas. Mas também quero pontuar aqui, sobre as luzes de Natal, uma coisa que a gente sempre vê. Sim, e acredito que todos fazem a mesma coisa nas suas residências. Claro que não de tamanho tão grande, mas o que a gente faz na nossa casa? Esse ano, por exemplo, na minha casa, nós não compramos enfeites de Natal. O que a gente fez? A gente usou os enfeites de Natal do ano passado e que já usamos também no ano retrasado. Tem 4 anos, mais ou menos, que a gente vem usando os mesmos enfeites de Natal. E o que a gente tem feito? O que faz? Faz alguns reparos. É claro que alguma lâmpada, uma ou outra, queima. 10% dessas lâmpadas, vamos colocar aí, se muito, queimam. E a gente vai lá, faz a reposição, compra elas separadas e troca essas lâmpadas e instala as luzes de Natal para trazer o espírito natalino para dentro da nossa casa. E a gente sabe que a prefeitura, ela compra essas luzes de Natal. Claro que, além das luzes de Natal, em uma cidade do tamanho de Contagem, tem a instalação, tem a mão de obra, tem os palcos, que são todos serviços terceirizados, e a gente entende que tem um alto custo para a gestão. Mas também entendo que a cidade não pode deixar de ter apenas as luzes de Natal, porque essas luzes de Natal já foram adquiridas. Então, deveria se fazer a gestão mais como a gente faz na nossa casa, guardando aquelas lâmpadas em um depósito, como tem tantos imóveis da prefeitura aí que não tem utilização, e assim que virasse o ano, pegava e fazia uma força-tarefa para que se instalasse essas lâmpadas no município de Contagem.
Mesmo que concordo que fazer uma mega estrutura, como foi no ano passado, é mais difícil. A situação financeira não está permitindo, mesmo tendo dinheiro e tendo aumento de receita, porque tem outras prioridades. Mas poderia ser feito isso com um baixo custo, com uma parceria com os cidadãos de Contagem, e tenho certeza que a população ia estar satisfeita, as ruas iam estar mais bonitas e o espírito de Natal ia estar tomado as ruas